Eu fui escalada para organizar o cerimonial para a chegada de um ministro. Eu tenho que estudar muito bem as regras e as normas de conduta. Especialmente nessas ocasiões, a minha conduta deve ser impecável. Concorda comigo? Olá, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos iniciar uma fase nova da nossa atividade, que nós vamos trabalhar com cerimonial e protocolo, tema extremamente importante para o secretariado. O que consiste isso? O tema da nossa aula hoje é Ordem Geral de Precedência. O que é esta Ordem Geral de Precedência? O próprio nome já está contextualizando, já está dizendo o que é. É a ordem que deve ser seguida no momento de organizar um evento. A colocação das pessoas, das autoridades num evento. Importantíssima para o desempenho da função de secretariado. Sempre, quando a secretária, fica a cargo dela organizar um evento dentro da empresa, eu vou estar passando aqui os cuidados que vocês devem ter, então, e como organizar essa ordem geral de precedência, quem vem primeiro, quem vem depois, qual é a autoridade hierarquicamente superior. E eu vou estar passando também o conceito de cerimonial e protocolo. Vocês consideram isso importante para o desempenho da função de vocês? Sem dúvida, tenho certeza que vocês iam responder isso. Por quê? O que é o cerimonial? A origem da palavra cerimonial vem do latim cerimoniale, que significa ritos religiosos. Conjunto de formalidades que são as regras e as condutas para para serem desenvolvidas durante um evento. E o protocolo? O que é o protocolo? O protocolo, ele é uma palavra de origem grega, que é protocolo, que significa proto, primeiro, e colo é cola, que é designado uma tira de papel, aonde era fixado nos documentos com informações de como as pessoas deveriam se portar. Fazendo agora um comparativo entre cerimonial, protocolo e etiqueta. O cerimonial vai dar a diretriz para o desenvolvimento do evento, tendo no protocolo o seu elemento de ação e a etiqueta, o comportamento que as pessoas devem ter para participar desse evento. Nossa, são tantos detalhes do cerimonial e protocolo, mas como será que tudo começou? Então vamos saber um pouquinho da história do cerimonial através dos tempos. Eu gostaria primeiro de comentar um pouquinho sobre o que é o cerimonial e por que da existência do cerimonial. Na verdade, o cerimonial não é uma coisa nova e se a gente prestar atenção, ler, enfim, pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que o cerimonial existe desde a tribo indígena até o Vaticano. O cerimonial vem não para complicar a vida das pessoas, como às vezes parece. Ao contrário, é para simplificar. Eu acho que quem vai numa cerimônia, numa solenidade, quem assiste, talvez não perceba que para acontecer tudo aquilo existia um trabalho antes que foi super importante. E se não acontecesse, a cerimônia não sairia. Porque vocês imaginem uma assinatura de um convênio se não existisse alguém organizando uma sequência. Então, o cerimonial nada mais é do que uma série de procedimentos organizados de uma forma para que a solenidade aconteça harmoniosamente e com uma ordem, e com um crescendo. Porque o cerimonial começa e termina com um gran finale, digamos assim. Desde épocas antigas, lá da pré-história, que o homem ele demonstrou interesse
de organizar normas e patamares quando se reunia, quando participava de reuniões, com a função de exercer o poder. Quem detinha o poder é que comandava, e até os dias de hoje é assim. No Antigo Egito, existia todo um cerimonial, acompanhava os faraós nos momentos mais importantes, que era o momento do nascimento, o momento de morte, e seguiam então todo um ritual, ritos religiosos. No Brasil, o cerimonial foi introduzido então com a vinda de Dom João VI, o rei de Portugal. Ele que trouxe todos os seus costumes e assustado um pouco com a maneira como aqui, como no Brasil, os costumes eram totalmente diferentes. Ele seguiu então, obedeceu os seus costumes. E isso foi tendo influências de espanhóis, enfim. E quando a família real se muda, volta para a Europa, deixa como legado aqui para nós todo o protocolo e a etiqueta que foram seguidas até os dias de hoje. Coube, então, um professor que chama-se Nelson Spears, modernizar o cerimonial no Brasil. Nós éramos muito restritos aos organismos internacionais que regiam, então, o nosso cerimonial. Com esse professor que trouxe informações mais modernas e foi se adaptando, então, foi modernizando o nosso cerimonial aqui. Vamos ver, então, o conceito de precedência? Precedência é a colocação das autoridades obedecendo uma hierarquia. Mas na Conferência de Viena, em 1815, foi organizado, estruturado normas a nível mundial. Apesar da ordem de precedência obedecerem os usos e costumes nacionais, existem alguns conceitos e dentro desses conceitos existem os critérios. Então, secretário, quando você for organizar um evento, você deverá tomar o cuidado de saber quais são os critérios que vão reger aquele evento que você vai organizar. O primeiro critério que nós vamos abordar é o critério de força. O critério de força, quem detém o poder é quem tem a força, né? O poder aquisitivo e tudo mais. Vamos imaginar que um evento tem a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência e que detém um poder aquisitivo bastante considerável. O outro critério é o critério econômico. É quem tem o poderio econômico, é esse que vai, então, determinar qual será a precedência. O critério cultural é outro critério que vai determinar a precedência, mais utilizado entre universidades ou quando estiver participando alguma universidade em específico. Ele vai determinar o alto grau de conhecimento cultural, um alto saber. O critério hierárquico é o mais utilizado, porque ele vai determinar qual é, numa empresa, a hierarquia. Então, a precedência fica muito mais fácil e é obedecido. A maioria das empresas obedece os critérios hierárquicos. Outro critério é o nobiliárquico. Título de nobreza, de nobres, de príncipes do império é que vai determinar este tipo de critério. Outro critério
é o critério anfitrião. Este também nós vamos utilizar bastante, porque quando vocês estiverem organizando o evento, vocês deverão saber quem é o anfitrião, quem está organizando. Então, na precedência, o anfitrião terá a precedência maior, terá uma colocação de destaque nessa precedência. Agora, como um outro critério também, é o critério da idade. Sempre as pessoas mais velhas é que sempre têm a precedência, então, sempre deu lugar aos mais velhos. Então, aqui não é diferente. Então, um dos critérios, mas que já, veja, os mais utilizados mesmo é o hierárquico e o anfitrião, porque esse de idade, às vezes, não cabe. Um outro critério é o critério do sexo. Esse critério do sexo, em alguns países ocidentais, eles colocam a mulher como precedendo ao homem. E aqui eu faço também, voltando a nossas aulas de etiqueta, que sempre numa questão protocolar, esse cuidado às vezes deve ser observado, por quê? Lá na etiqueta diz o seguinte, que a mulher nunca deve tomar assento nas pontas das mesas, numa colocação de mesa, por questões de cortesia, né? A mulher nunca fica. Só que nós estamos trabalhando com eventos e numa questão hierárquica, se um homem preceder a mulher, esta tiver uma hierarquia inferior ao homem, com toda certeza ela vai ficar então nas cabeceiras ou nas pontas das mesas. Então isso é um cuidado que vocês devem ter. O critério de antiguidade histórica é outro critério que vai determinar, então, a precedência. E isto se tem algum participante ou se for algum evento onde vai envolver cidades e tudo mais, entra a questão histórica. Também não muito utilizado nos dias de hoje na organização dos nossos eventos. O critério da antiguidade ou antecedência, quando chegava as delegações na cidade onde ia acontecer, sediar as Olimpíadas, sempre a primeira delegação que chegava que era esta a precedência maior, a autoridade maior no caso. Só que isso, imaginem, não tinha condições nenhuma. Por quê? Chegava 3 delegações ao mesmo tempo, e daí? Qual é a precedência? Qual é a mais importante? Todas querem ser, né? Então, esse critério já deixou de existir também. Agora, outro critério é o critério do interesse. Esse critério do interesse é muito utilizado. Ele vai determinar, então, o grau de interesse. Quem numa organização, quem tem o interesse? O critério de ordem alfabética, esse critério ele acaba sendo bastante prático em função que você vai utilizar a ordem alfabética. E esta ordem será sempre partindo do país anfitrião. Então, se for no Brasil, organizado um evento no Brasil, a ordem vai obedecer à nossa ordem alfabética aqui do nosso idioma. Vamos imaginar que estejam participando países aqui do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. Qual seria então esta ordem alfabética? Essa ordem alfabética será Brasil, anfitrião, a segunda maior autoridade após o anfitrião seria o Paraguai. Ah, professora, mas o P é Argentina? Vou explicar para vocês. Por quê? Vai ser a ordem alfabética partindo do país anfitrião. Depois do B, o primeiro país que tem é o Paraguai. Então, Paraguai, Uruguai e daí Argentina, porque daí volta lá no início a letra A e assim por diante.
Tá? Então, este é um critério extremamente utilizado, vocês vão se valer sempre dele, porque ele é muito mais fácil e muito mais prático. Agora, um outro e último critério é o critério honorífico. Esse critério honorífico, ele é transitório ou momentâneo, dependendo deste ou daquele evento. Esse negócio de cerimonial e protocolo é uma tremenda saia justa. Um deslize pode ser fatal. Não, imagine só se um presidente de um outro país vem para o Brasil e não é recebido como manda o protocolo. Já pensou? Uma tremenda confusão. Para não cometer nenhum deslize, nós temos um aliado muito grande, que é o Decreto 70.274. É o decreto que aprova as normas do cerimonial público e a Ordem Geral de Precedência, criado em 9 de março de 1972. Esse decreto surgiu, então, para aprovar, é ele que aprova toda a Ordem Geral de Precedência. E ele foi instituído em 9 de março de 1972. E depois alterado pelo Decreto 83.186, de 19/2 de 1979, o qual apresenta 3 ordens. Ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal, na capital da República. Ordem de precedência nas cerimônias oficiais no Estado da União, com a presença de autoridades federais. Ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter estadual. Esse decreto, ele deve manter a essência, só que cada estado vai se adaptar conforme as suas necessidades, nunca perdendo de foco a sua essência. Vamos então ver a precedência entre os ministérios de Estado. Ainda que interino, é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo ministério. Esse Ministério de Estado, a criação, a precedência dele vai depender da data de criação. Vamos ver então a precedência entre os estados da União. A precedência entre os governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios é determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades. Vocês vão lá observar qual é o estado que precede. É o estado que tem a sua constituição mais antiga. Só que são muitos estados e nós não conseguimos gravar todos. Então, o que a gente vai obedecer? A ordem alfabética. Esta é que vai determinar, então, a ordem de precedência entre esses estados. É trabalhoso aprender todas as regras, mas vale a pena. Agora sim eu me sinto preparada e confiante. Para melhor absorção de todos esses conteúdos abordados e trabalhados hoje, vamos ao momento do café. Como sugestão, eu indico 2 livros para vocês. Um deles, Cerimonial e Protocolo, da Ana Lukover, da editora Contexto. Um livro de fácil entendimento e tem informações muito importantes para vocês. Outro livro eu indico para vocês é Cerimonial para Relações Públicas, do professor Nelson Speer, da editora da USP. Um livro fantástico e uma bíblia para quem for seguir a carreira e quem for trabalhar de fato com o cerimonial. E lembrem, na nossa aula, aqui durante a nossa aula, que eu falei que o professor Nelson Speer, ele é que trouxe a modernidade, ele que modernizou o cerimonial no Brasil.